Hoje eu quero falar pra você quando a gente recusa uma bênção de Deus. Muitas vezes porque nós somos ignorantes espiritualmente. Nós ignoramos, de fato, qual é a nossa relação com Deus, qual é a nossa relação com o mundo. E pra falar sobre isso eu quero compartilhar com você um registro que eu fiz aqui no dia 4/12/2019. Tem quase 6 anos, 5 anos e meio, mais ou menos. E antes de eu continuar, eu vou me apresentar pra quem não me conhece. Eu sou Raquel, sou nutricionista, trabalho com mulheres que querem emagrecer. Mulheres depois dos 40 anos, mulheres maduras, vividas, que já passaram por muitas coisas e absolutamente nenhuma dessas mulheres vai conseguir mudar definitivamente se ela não tratar corpo, alma e espírito. Ela pode mudar temporariamente, pode emagrecer, mas certamente ela vai voltar a ganhar um peso porque uma mudança definitiva requer uma mudança de comportamento definitivo. E essa mudança de comportamento não depende da força de vontade, depende de algumas coisas. Dela se ver de uma forma diferente, dela se sentir capaz de agir de forma diferente, de receber coisas diferentes do mundo, enfim, passa por um processo infinitamente maior do que saber o que comer ou o que não comer. Então, especificamente o que eu vou falar hoje tem muita relação com qualquer tipo de ganho, conquista que você possa ter na vida. E uma pessoa que está tentando emagrecer há muito tempo, sem sombra de dúvida, emagrecer de uma vez, né, parar de brigar contra a balança, é uma conquista enorme, é um ganho muito grande. E que eu escrevi aqui no dia 4/12/2019, eu tava fazendo uma oração falando sobre uma moça próxima, que morava próxima aqui da minha casa, que pulou do prédio. E falando também sobre uma situação específica de duas pessoas que não se falam, são pai e filho. E aí eu tava em oração pensando sobre isso, sobre o tamanho do problema dessas duas situações. E aí eu falei assim: Senhor, eu te peço tantas bênçãos, mas essas duas situações são tão maiores, tão profundas do que eu tô vivendo, que se eu pudesse, se tivesse possibilidade, eu abria a mão da bênção que eu tô te pedindo para que essas situações se resolvessem, né? Não tinha possibilidade porque, obviamente, a moça já tinha cometido o ato, então não tinha como. Mas eu falei isso: gostaria, Senhor, de trocar todas as bênçãos que eu te peço pela correção da situação, né? Para diminuir a dor dessa família, das pessoas que ficaram, enfim. E eu me achando uma pessoa muito boa fazendo esse pedido para Deus. E Deus imediatamente me repreendeu. Ele me falou o seguinte: não recuse a sua bênção. Eu quero que sua vida seja abundante e plena. Não abra mão do que eu tenho para você. A bênção do outro sou eu que dou. Eu não te dei esse poder. Interceda pelo outro, mas a vida e as bênçãos dele não são mais importantes do que a sua. Olha a importância do entendimento de merecimento aqui. Eu, quando analiso o meu comportamento, a minha história, os meus resultados, penso eu até o momento, pode ser que eu estude mais, que Deus se revele mais e eu entenda que tem mais coisa escondida. Mas até o momento eu entendo que eu acho que mereço as coisas, mas eu tenho uma crença de que não precisa tanto. E isso tem tudo a ver com a forma como eu fui educada. Eu sempre fui uma aluna de 8 em tudo que eu fazia. Na escola, no inglês, no balé, sempre fui boa, mas não tão boa. E isso na faculdade também, e isso caminhou comigo ao longo da minha vida. Não precisa tanto. Pra que mais do que isso? E é muito interessante que isso tem muita correlação com aquilo que as pessoas falam assim: não dá pra ter tudo na vida. Pra que ter uma vida nota 10? Um casamento muito bom, uma relação com filhos muito boa, saúde boa, a cabeça boa, os resultados bons, casamento bom, não sei se já falei casamento, bom relacionamento com os pais. Que é isso? Quem você pensa que é? Pra ter tudo tão bom assim, se as pessoas não vivem tão bem assim. Então, isso sempre foi uma crença pra mim. Só que essa crença começou a ser quebrada quando eu comecei a aprender algumas verdades de Deus. Uma delas é: Jesus veio para nos dar vida. Poderia acabar aí, mas a Bíblia diz: ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não tem nada de errado com o transbordo, com o transbordar de coisas ótimas, maravilhosas. É óbvio que a vida não vai ser perfeita nunca e nem a gente vai entrar nessa insanidade de não aceitar as dificuldades, os percalços, mas nós precisamos sim buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai conseguir. É muito mais fácil do que a gente pensa, porque o mundo espiritual tem leis
leis, tem regras, é organizado e Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Então, se a gente tem algumas demandas para lidar numa determinada época, a gente tem aquela sensação, nossa, vem tudo ao mesmo tempo. Um problema no trabalho, um problema com o filho, um problema de saúde. Você vai conseguir lidar com essas 3 coisas ao mesmo tempo, vai dar o melhor que você pode dentro das condições que você tem e depois que as coisas entrarem em harmonia, você vai sim investir em cada uma dessas coisas para que elas se tornem excelentes. E isso não tem a ver com competir com outras pessoas, com ser melhor do que outras pessoas, mas em dar o seu melhor para aquela determinada situação. Vou dar um exemplo. Eu tenho 49 anos e meu corpo sempre foi bom, eu sempre fui magra, sempre tive muita celulite desde nova, muito mais do que outras pessoas da minha idade, muito mais do que era coerente com o tipo de corpo que eu tinha. E eu fui ficando mais velha e fui ficando com um corpo bom, mas não tão bom. E aí eu pensava assim, não preciso ter um corpo assim, tô quase 50 anos. Eu tenho um corpo saudável, dentro do peso normal e tá tudo ok, não precisa mais do que isso. Só que dentro dessas quebras de crença que Deus foi trazendo ao meu coração, uma das coisas foi, meu corpo é muito bonito, o formato do meu corpo é muito bonito. E isso não é à toa. Se Deus me deu esse formato de corpo bonito, eu preciso honrar isso. Então é sobre honra, não é sobre vaidade. O emagrecimento vai acontecer em consequência de um cuidado, de um amor pelo seu corpo. Não é pra você ficar com um corpo mais bonito do que A, do que B, botar um biquíni, ficar maravilhosa na foto. Não tem nada a ver com isso. Se tiver também, aí é cada um com sua percepção, mas não é sobre isso. É sobre você honrar o corpo que você tem, porque é nele que você vai viver o resto da sua vida. E sobre dinheiro, por exemplo. Ah, mas eu tenho o suficiente, não precisa tanto. Querer mais dinheiro é ganância. Você é uma pessoa boa? Se você tiver mais dinheiro, você pode ajudar mais pessoas? Se você tiver mais dinheiro, ao invés de dar uma nota de R$2, a pessoa que tá te pedindo na rua, você pode dar 20. Ao invés de botar R$50 na caixinha do Natal, na sua portaria, você pode botar 500. Você colocaria 500 se você pudesse colocar mais? Então qual é o problema de você ter mais? Qual é o problema de eu ter um corpo melhor, ótimo, maravilhoso, de eu olhar no espelho e falar, meu Deus, meu corpo tá maravilhoso. Isso vai alimentar minha vaidade? Vai me fazer sair do meu caminho de retidão? Ter mais dinheiro vai fazer com que eu trate as pessoas mal, de forma arrogante? Me dar muito bem com meus filhos, ter uma relação maravilhosa? Tem alguma coisa de errado? Eu preciso fazer parte daquele grupo de pessoas que falam, nossa, adolescente é muito difícil, bate porta, ai, que fase, tomara que passe logo. Eu preciso fazer parte desse grupo de pessoas? Então, para pensar nas verdades que o mundo traz para nós e na verdade que Deus traz para nós. Por que eu tive essa percepção aqui em 2019? De abrir mão do que Deus tinha para mim para o outro. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro passa por mim para eu transbordar para o outro. Por que eu vou abrir mão de uma bênção que é minha? E Deus me falou com todas as letras, eu não te dei esse poder. Interceda pelo outro, mas a vida e as bênçãos dele não são mais importantes do que a sua. Cada um tem uma história, cada um tem uma relação com Deus, cada um plantou sementes e vai colher de acordo com os frutos, de acordo com o que ela plantou. Cada pessoa tem um propósito. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, você vai fazer o que é possível, mas você não pode desejar que a história dela mude, porque aquela história faz parte de um propósito da vida dela com Deus. Então a gente precisa se alinhar com as verdades de Deus, se alinhar com o que Ele quer para a sua vida, com o que Ele quer te capacitar para fazer. Não importa se você acha que outra pessoa pode mais, quem eu penso que sou para fazer tal coisa se a minha amiga que cresceu junto comigo não faz? É a história dela e Deus quer ter uma história diferente com você. Então, não abra mão das bênçãos que Deus quer te entregar. Se Ele decidiu te entregar e você decide não receber, ou que não merece, ou que não precisa, você está querendo fazer o papel de Deus, como eu estava querendo fazer aqui. E quanto mais a gente se alinha com Deus, mais Ele nos corrige em amor. E isso vale muito para um processo de emagrecimento, porque eu vejo muitas mulheres com dificuldade para emagrecer. Óbvio que elas não têm essa percepção, isso não é consciente, mas muitas vezes elas não conquistam isso, porque elas não se acham merecedoras de conquistar algo que a sociedade diz que é difícil, que é uma luta, que vai e volta várias vezes, que precisa ter muita força de vontade para conseguir isso. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais Ele revela as verdades dele no nosso coração. Então esse é meu recado para você hoje. Se
aproxima de Deus, tenha conexão com Ele várias vezes por dia. Leia a Bíblia, silencia as vozes ao seu redor. Tenha um momento todos os dias, vários momentos, se puder, de silêncio para deixar Deus falar com você e dê o comando para sua mente para escutar o que Deus tem para te dizer. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.